Olá, bem-vindos a mais um momento nosso aqui de partilha, de reflexão. Olá a todos. Hoje a gente se inspira na liturgia que lembra o bem-aventurado Inácio de Azevedo e, claro, seus companheiros mártires. Vamos, então, mergulhar juntos nas leituras do dia, buscar umas luzes para nossa caminhada, né? Isso mesmo. É uma oportunidade para a gente olhar para três pontos, eu diria, bem fortes hoje. Primeiro, esse Deus que se revela ali no Êxodo, próximo, libertador. Depois, a fidelidade de Deus que o Salmo canta com tanta força. E, por fim, o convite de Jesus lá em Mateus, para encontrar alívio, descanso. Hum, O desafio, eu acho, é como que essas mensagens tão antigas conversam com a nossa vida hoje, né? é verdade. Começando então pelo Êxodo, a cena é muito forte, né? Aquela da sarça ardente. Moisés está lá diante daquele fogo que não se apaga e pergunta: Bom, qual o nome de Deus? Exato. E a resposta: Eu sou aquele que sou. Aham. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. O que isso quer dizer para a gente na prática? Olha, é muito mais que um título, né? É quase uma definição. Pela ação. Eu sou. Não é um Deus parado, estático, mas é aquele que está presente na história. Um Deus que, como o texto diz, vê a opressão do povo Sim. e age. Desce para libertar. É impressionante que Deus se define assim, em resposta ao sofrimento humano, sabe? Nossa, é verdade. Comprometido com a libertação. Totalmente. E essa certeza, essa confiança num Deus assim, atuante, com certeza fortaleceu muito o Inácio de Azevedo, os companheiros jesuítas dele. Imagino. Eles confiaram nesse eu sou que age, que acompanha, ao enfrentar todos os perigos daquela viagem para o Brasil, né? Para a missão. Faz todo sentido. Não é só uma presença, tipo, passiva, né? É um Deus engajado mesmo. E isso leva a gente a pensar: como essa fé num Deus que age, como isso aparece na nossa vida? Será que é só esperar? Ou a gente também é chamado a ser parte dessa ação libertadora? Nas pequenas coisas, nas grandes injustiças que a gente vê por aí. Exatamente, é um chamado à ação também, né? E essa confiança toda, ela se apoia muito na memória da fidelidade de Deus. É o que o Salmo 104 nos lembra hoje. Ele chama a gente para louvar, para recordar. O Senhor se lembra sempre da aliança. Lembra daquele pacto, daquela relação profunda de fidelidade. Aham. Recordar as maravilhas que Deus fez, desde o Egito até a nossa história pessoal mesmo. Isso sustenta a esperança, né? É um convite muito bonito, mas na correria do dia a dia é um desafio, né? O salmista via Deus nas fontes, nos pássaros, na lua, no sol. A gente muitas vezes passa batido por tudo isso. Como é que a gente pode cultivar essa memória agradecida, esse olhar mais atento para os sinais da fidelidade de Deus ao nosso redor, na nossa história? É fundamental cultivar esse olhar, né? E perceber essa assinatura de Deus na beleza, na ordem da criação, como o salmista faz tão bem. Isso também desperta na gente um senso de responsabilidade, eu acho. Como assim? De cuidar da nossa casa comum, sabe? Praticar uma ecologia mais integral. Isso vira uma forma bem concreta de honrar essa aliança, de responder à fidelidade do Criador com a nossa fidelidade no cuidado. Entendi. Cuidar da criação como resposta. É profundo isso. E aí a gente chega no Evangelho de Mateus, onde Jesus faz aquele convite, né? Tão direto: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Poxa, isso toca fundo. Quem não se sente cansado, esgotado às vezes, né? Sem dúvida. Toca muito, mas é importante a gente entender que descanso é esse que Jesus está oferecendo. Não é tipo ausência de problema, sabe? Não é ficar parado, inércia. Certo. É aquela paz que vem de aprender com Ele. Aprender a ser manso e humilde de coração, como ele diz. O jugo dele é suave, não porque some o desafio, mas porque ele oferece a graça dele, a companhia dele para carregar o fardo com sentido. Entendi. E é paradoxal, né? Mas os mártires, como Inácio e os companheiros, eles encontraram justamente esse descanso na entrega total, na missão cumprida, mesmo que isso tenha significado a cruz. Nossa, isso faz a gente pensar muito, né? A gente carrega tanto fardo.
Ansiedade, preocupação, responsabilidade, dor. Será que a gente está tentando levar tudo sozinho? Na força do braço? Ou será que a gente está aberto para aprender com Jesus? Para entregar o que está pesado demais e encontrar esse alívio que ele promete, caminhando com ele? Pois é, e o testemunho desses mártires acaba amarrando bem essas três leituras, né? Eles confiaram naquele eu sou, que age, que acompanha, Sim, viveram da memória da aliança, da fidelidade de Deus e encontraram sentido e até descanso nessa missão radical, mesmo diante da morte. A coerência deles é inspiradora. e para nós hoje? Qual seria a mensagem central disso tudo? Acho que é. Não estamos sós. Tem um Deus presente, atuante, Uhum. um Deus fiel às promessas e que oferece alívio para a alma cansada. Talvez o nosso martírio hoje não seja de sangue, né? Mas seja esse testemunho do dia a dia, de viver o evangelho com autenticidade, na família, no trabalho, nas nossas relações, Exato. viver com aquela leveza de quem se sabe acompanhado, sustentado por esse eu sou. Perfeito. E fica, então, talvez, uma pergunta para nossa reflexão pessoal, né? De que forma essa consciência constante da presença desse eu sou, desse Deus que caminha junto, como isso pode transformar a nossa maneira de encarar os desafios, os imprevistos, os chamados que a vida faz para a gente? Trouxe alguma luz, alguma inspiração? Deixa sua curtida, seu comentário. Essa partilha de vocês fortalece muito a nossa comunidade. Isso aí. Paz e bem a todos!